paz, o amor de Deus seja sobre cada um de nós. Amém? Podem tomar seu lugar. Interessante ouvir essa mensagem introdutória. É interessante, né? Porque a gente lembro, quando o Bruno falava, eu ia lembrando quando eu era criança, a gente fazia umas brincadeiras, enrolava as borrachinhas no dedo, aí trancava a circulação, e aí o dedo começava a ficar roxo, aí soltava a borrachinha. Quem é que já fez isso quando eu era criança? Eu já fiz isso. E isso é o sintoma do órgão que vai morrendo por falta de sangue. Então, como o pastor Bruno falou, da mesma forma, no corpo de Cristo, quando começamos a identificar órgãos mortos, pessoas mortas, pela falta do sangue de Cristo na vida delas, pela falta da comunhão, pela falta da meditação na palavra, pela falta de oração, pela falta de rendição, pelo pecado, principalmente pelo pecado. Por que as pessoas se afastam da igreja? A crítica principal causa é a incredulidade. Pela incredulidade, estanca o sangue de Jesus. Ele para de circular no corpo espiritual e inicia um processo de morte, como quando amarra uma borrachinha no pulso ou no dedo. Estanca o sangue pela incredulidade. É uma questão de tempo para vir a morte espiritual. Pastor Tiago falou comigo a respeito de família. Acredito que é o principal foco da igreja, deveria ser sempre esse o tema, sempre de ser de família. O que é consertar de dentro para fora? Uma igreja só vai ser sadia se tiver famílias sadias. Se tiver muitos membros e não tiver famílias compostas por famílias, não vai ter saúde espiritual na igreja. Então o foco, eu entendo, um dia o Senhor me deu um entendimento disso, como tudo começou, como o mundo começou. Não foi por uma família? Primeiro o homem, e do homem saiu a mulher. Aí tudo começou. E isso é o fundamento, a família é o fundamento da sociedade. E o Satanás, sabendo disso, aonde que ele ataca? Nas nossas famílias. Por isso nós precisamos ter o discernimento quando estamos sendo atacados, alvejados pelo diabo, trazendo confusão, contendas, inimizades entre os cônjuges, e aí vem a destruição da família. O foco dele sempre vai ser a destruição de família, porque ele sabe que quando destruir uma família, ele destrói uma sociedade. O meu sonho era um dia ver cidades, as casas sem muros, sem cercas, onde o vizinho, o meu filho brinca, o meu neto brinca no pátio do vizinho, dele entra no meu, eu entro no terceiro, e brincam tudo com liberdade, sem medo, sem temor. E um dia isso vai voltar a existir. Vocês querem isso? Amém. Na vinda do nosso Senhor vai ser tudo restaurado, assim como era no princípio. E a palavra que o Senhor me deu, a princípio eu fiquei pensando, mas como, Senhor, isso cabe, esse tema cabe para um tema familiar, para falar a respeito de família. Aí o Senhor me fala o seguinte: o problema principal da sociedade é a falta de sacerdócio. Então a causa principal de famílias destruídas é que o homem, principalmente o homem, é atacado pelo diabo, porque o diabo sabe, se ele derrubar um homem, ele destrói a família. Quantos homens estão indo embora de casa, se é que dá para chamar de homens, talvez meninos, que por qualquer coisa, por aventuras, abandonam a segurança do lar, abandonam suas esposas, seus filhos,
Isso, só de falar sobre isso me entristece. Isso me atinge. E, com vista disso, eu quero trazer essa noite à luz a referência de um homem chamado Daniel, que acredito que talvez seja o único, se não um dos únicos, que não tem nenhuma referência contra ele, desaprovação a algo que ele tenha feito. Um homem sob modo excelente, modo de agir, um modo de se mover e fé inabalável. E para nós entendermos um pouco disso, eu quero, na minha Bíblia, talvez vocês não tenham essa Bíblia, a minha Bíblia é Plenitude, e eu quero ler o que fala a respeito do autor, Daniel, e também a data que foi escrito esse livro de Daniel, e o propósito. Depois eu vou entrar no Daniel capítulo 1. Mas eu quero ler com vocês, queria que vocês prestassem atenção no que diz aqui a respeito do autor. Daniel foi deportado enquanto adolescente no ano 605 a.C. para a Babilônia, onde viveu mais de 60 anos. Possivelmente fosse de uma família classe alta de Jerusalém. Isaías e Ezequias haviam profetizado a deportação para a Babilônia dos descendentes da família real. Inicialmente, Daniel serviu como estagiário na corte de Nabucodonosor. Mais tarde, tornou-se conselheiro de reis estrangeiros. A importância de Daniel como profeta foi confirmada por Jesus em Mateus 24:15. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Sua inabalável consagração a Jeová e sua lealdade ao povo de Deus comprovaram fortemente essa verdade na vida de Daniel. Então o segredo de Daniel estava aqui, em sua inabalável consagração a Jeová e sua lealdade ao povo de Deus. Consagração a Deus e lealdade ao povo de Deus. É isso que mantinha ele de pé. Embora o cerco, a deportação de cativos para a Babilônia tenham durado vários anos, os homens fortes e corajosos, os habilitados e os instruídos foram retirados de Jerusalém logo no início da guerra. A data do cativeiro de Daniel, costumeiramente aceita, é 605 a.C. Sua profecia abrange o espaço de tempo de sua vida. Eu fico pensando, Daniel foi deportado, foi tirado do seu país, foi tirado do seu lar e foi levado para um lugar que ele não queria ir. E todo livro de Daniel, a gente vai ver, nenhum lugar se vê Daniel murmurando. Nenhum lugar se vê Daniel reclamando, murmurando contra Deus, ou contra próprios reis que ele aconselhava. Ele se manteve sempre firme, a fé em Deus. O que eu penso que ele pensava? Se eu estou aqui, foi que Deus que me trouxe aqui. Eu tenho um propósito nesse lugar aqui na Babilônia, por isso que eu estou aqui. Então o coração dele, a mente dele, eu acredito que estava sempre conectado a Deus. Deus, o que tu tem para mim hoje? Eu estou aqui para te servir. Eu estou na Babilônia. E isso deixava ele firme e inabalável. Juntamente com milhares de cativos de Judá levados para o exílio na Babilônia entre 605 e 582 a.C. Os tesouros do palácio de Salomão e do templo também foram levados. Os babilônios haviam subjugado todas as províncias governadas pela Síria e haviam consolidado seu império numa área que abrangia grande parte do Oriente Médio. Para governar um reino tão diversificado numa área de tamanha extensão,
necessitava-se de uma burocracia administrativa especial, escravos instruídos ou habilitados que as circunstâncias requeriam. Tornaram-se a mão de obra do governo. Por causa de sua sabedoria, conhecimento e boa aparência, 4 jovens hebreus foram selecionados para o programa de treinamento. Devido ao caráter excepcional de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estes jovens foram contemplados com funções relevantes no palácio do rei. Daniel sobrepujou todos os homens sábios daquele vasto império. O propósito desse livro, o propósito é mostrar que o Deus de Israel, o único Deus, mantém sob seu controle o destino de todas as nações. Se nós pararmos para pensar, quanto que a gente murmura e reclama quando há uma coisa errada na nossa vida? Sempre nós culpamos Deus, culpamos o diabo e não entendemos que tudo pode fazer parte de um processo na nossa vida. Como Daniel não reclamava, ele buscava, Senhor, o que tu tem para mim aqui neste lugar? Deveria ser a pergunta constante, Daniel. Senhor, o que tu tens para mim aqui nesse lugar, nesse tempo, nessa vida? Ele não sabia quanto tempo ele ia estar lá. Mas assim como José, quando estava preso injustamente, coisa que mexe muito comigo, ele estava lá, na cadeia, no subsolo, num lugar úmido, olhava para os colegas presos. Por que vocês estão com o semblante caído? Por que vocês estão tristes? Eu entendi o propósito. A vida dele era totalmente confiada em Deus. Hoje em dia, nós, por motivos fúteis, saímos da escola, abandonamos um curso, abandonamos a faculdade, abandonamos a nossa esposa, abandonamos nossos filhos e saímos e nos desligamos da igreja por qualquer motivo fútil e não perguntamos. Nós somos donos da nossa vida, nós governamos a nossa vida e não perguntamos: Senhor, tu quer que eu saia desse lugar? Eu não concordo com o pastor, eu não me sujeito a fulano, ao meu patrão, e já sai murmurando, reclamando e falando mal. E Daniel, pelo contrário, ele se sujeitava a Deus, ele se consagrava continuamente a Deus e amava o seu povo, como nós lemos anteriormente. E eu quero caminhar em cima disso, desse homem chamado Daniel. Um homem de caráter, um homem correto, um homem temente a Deus. Sabe, anteontem, eu estava meditando e acontecem muitas coisas desde os tempos mais primórdios, aonde o inimigo infiltra na nossa casa, o inimigo se infiltra nas escolas. Algo que fala muito comigo lá em Juízes capítulo 1, quando Deus havia dado ordem para o seu povo: vocês entrem, conquistem aquele povo, matem todos, não deixa ninguém vivo. Lá no capítulo 2, a mesma coisa. E aí as tribos não obedeceram. Cada tribo que avançava no território, vencia. E aí olhava para o Bruno e disse: mas o Bruno é forte, olha os músculos dele, cara, ele pode servir de escravo, é bom para rachar lenha. E o outro fontela é bom para carregar água, vou deixar uns vivos. Eles desobedeceram o Senhor. E lá no capítulo 2, o Senhor repreende o povo e diz: porque vocês não mataram todos eles? Eles vão influenciar vocês, não agora, mas lá no futuro, eles vão influenciar vocês, vão se tornar laço na vida de vocês para a morte. E isso aconteceu.
morrendo Josué, e eles esqueceram do Senhor, porque Josué era a referência, Josué ensinava, mas aqueles inimigos deixaram vivos, tinha mulher, tinha filhos, e foram se multiplicando, e eles habitavam no meio do povo de Deus, e trazendo a cultura deles para dentro do povo de Deus, que tinha uma cultura que tinha sido estabelecida por Deus. Isso me fez arremeter para escolas cristãs. Quem de vocês já ouviu falar, já estudou dentro de uma escola cristã que tinha princípios, que tinha aula de religião? Eu, quando era pequeno, era obrigatório a aula de religião. Aí tinha ensino religioso, ou católico, ou evangélico. E hoje em dia, o que se tem visto? As escolas continuam sendo religiosas, mas hoje está proibido de falar de religião dentro das escolas. Por quê? O inimigo entrou e trouxe uma cultura. Foram no Supremo, foram no governo, foram no STF. Não, eu quero que meu filho estude aqui, mas eu não concordo com a religião. Eu não quero que eles tenham ensino religioso. E o que aconteceu? A mesma coisa aconteceu em Juízes. Entrou um costume e pela força permaneceram nesse lugar. Quando no Velho Testamento o homossexual era morto, era tirado para fora da congregação, era morto. O crime contra Deus, a abominação de Deus contra Deus era cortada pela raiz. E hoje em dia, tudo isso se tornou uma cultura e vai extinguindo a cultura do céu no nosso meio. E o Senhor está buscando aqueles que temem ao Senhor, que guardem os seus mandamentos, que o temam e o busquem de todo o coração, para que volte a estabelecer o seu reino nesse tempo. O que sustenta uma estrutura, como o pastor Bruno falou há pouco, é o alicerce, é o fundamento e as colunas. Se um prédio não tem coluna e nem fundamento, é uma questão de tempo para ele ruir. Assim é na sociedade. As colunas de uma sociedade cristã é a palavra de Deus, é o ensino. Em Ezequiel capítulo 20, desde o versículo 1, vai trazendo uma mensagem. Os anciãos procuram Ezequias e dizem: nós queremos ter uma reunião contigo, queremos que tu intervenha, Deus, por nós. Nós queremos uma palavra de Deus, nós queremos uma instrução de Deus. Em outras palavras, eu traduzindo, Deus manda dizer para Ezequias: o que eles querem comigo? Eu libertei eles lá do Egito, estabeleci princípios na vida deles, para que eles sustentem. Esses princípios são colunas que se sustentem. Eles começaram a desobedecer a Deus, e as consequências vêm: fome, miséria, falta de água, chuva, e Deus vai encolhendo a mão, e Deus diz: tão certo como vive o Senhor, eu não vou dar nenhuma instrução para eles. Para eles voltar e praticar aquilo que já têm ouvido. Eles já têm a palavra. Não preciso eu ter um tempo especial com eles. E é isso que o Senhor tem para nós. Precisamos manter a palavra viva dentro de nós. A palavra precisa ser viva dentro de nós. Sempre precisamos estar buscando arrependimento. Caráter de Deus na nossa vida. Assim como nas escolas desapareceu os princípios, a moral, a ética, a disciplina, respeito, regras claras que eram seguidas. O inimigo destruiu tudo isso. Tem acontecido em muitas igrejas, pastor Bruno, por isso que há tantos desigrejados. E pior do que desigrejados, acredito que é uma igreja que se acha que é uma igreja de Jesus e não glorifica mais o nome de Jesus.
Por isso que ele está lá em capítulo 15, a porta e batendo. Porque eles botaram para o lado de fora. Jesus Cristo não faz mais parte da igreja. Isso é pior do que desigrejado. Porque tem pessoas ouvindo falsas doutrinas, falsos ensinos, as pessoas não vivem mais na dependência do Senhor Jesus Cristo. Não tem mais o sangue de Cristo circulando na igreja. Daniel capítulo 1. Acompanhe comigo. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Como nós lemos ali, se vocês lembram, o propósito deste livro de Daniel é mostrar-nos que Deus está sempre no controle de todas as coisas, até mesmo, aqui diz que os utensílios da casa de Deus, um Deus maiúsculo está escrito, foram tirados por um Deus minúsculo para levar para casa, tirado de Deus maiúsculo para levar para casa de um Deus minúsculo. Pessoal, Deus perdeu? Não, Deus está no controle de todas as coisas. Disse o rei a Aspenaz, versículo 3, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a doutrina e a língua dos caldeus. Prestem atenção nisso aqui. Eles iam para lá para aprender a cultura e a língua dos caldeus, dos inimigos. Esse rei, Nabucodonosor, foi um governo mais pagão que já existiu na face da terra. Só para vocês saberem. E aí estava Daniel, Misael, Azarias e Ananias, no meio desta nação pagã. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o nome de Abednego. Versículo 8. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Traduzindo para os dias de hoje, é como se Daniel dissesse: me levaram prisioneiro, um povo pagão, mas eu não vou assistir novela. Me guarda, Senhor, de assistir novela. Me guarda, Senhor, do celular, de joguinhos. Ele era um jovem. Ele decidiu firmemente no seu coração: não quero me contaminar com as coisas do mundo. Eu não quero saber de joguinho. Eu não quero saber de programa desse mundo. Eu não quero ouvir o que eles pregam. Eu não quero permitir que essa cultura entre no meu coração. Posso até ver os outros ouvir, mas eu quero me guardar disso. Ele estava dizendo para Aspenaz: eu quero guardar os meus olhos, os meus ouvidos. Eu não quero me contaminar com as coisas desse mundo. Irmãos, o mundo hoje é essa Babilônia. O mundo hoje é essa Babilônia. E tem contaminado os nossos filhos através da televisão, através de programas,
através de telenovelas, filmes, pornografias, tantas coisas malditas. É isso que Daniel está dizendo. Eu não quero me contaminar com essas coisas. Deus, me ajuda nesse lugar. No versículo 9, ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha que tremendo. Deus não está no controle de todas as coisas? As penas que foi dar ouvido para o cara, para Daniel. Mas não, Deus estava em todo lugar na Babilônia. Deus estava na Babilônia com Daniel. E Deus permitiu, pela misericórdia, que ele, a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, põe-te, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem lugar a comer e deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age como os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Uma coisa que fala muito comigo aqui. Daniel respeitava a autoridade, mesmo vindo da Babilônia. Ele não se rebelou. Ele não disse, não, eu não faço parte dessa religião. Eu não faço parte desse tipo de coisa que vocês fazem. Ele pediu para o Senhor sabedoria. E o Senhor concedeu a ele o que ele queria. O Senhor guardou ele. Vocês conseguem perceber a sabedoria de Daniel tão grande? Ele em nenhum momento se rebelou. Sempre sujeito ao Senhor, nas mãos do inimigo e sujeito ao Senhor. E o que nós podemos perceber depois de 10 dias? Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eles decidiram no coração, o que eu falei há pouco? Eles não assistiram fotonovela, não acessaram pornografia, não passaram o dia no celular, no joguinho, porque eram jovens. Não jogaram videogame. Eles se guardaram, temente a Deus, não se contaminando com esse mundo, guardando o seu coração. E algo forte no versículo 8, Daniel decidiu firmemente no seu coração. Nós precisamos ter uma decisão muito firme no nosso coração, porque é muito, como é que se diz, é muito cativante as coisas da Babilônia. É tudo muito atraente, a gente olha, nossa, que lindo, que vontade de ter aquilo, que vontade de fazer aquilo que estão fazendo, que vontade de ter um celular para jogar. Tantas coisas que são atraentes. Mas Daniel, assim como nós, precisamos ser firmes na nossa decisão. Senhor, me ajuda a guardar. Há umas penas. Assim como ali tinha um chefe dos eunucos, há umas penas. Nossa volta. Que nós podemos e devemos respeitar e pedir, Senhor, ajuda a guardar meu coração, que eu tenha misericórdia diante de Ti, para que eu não me contamine com as coisas desse mundo. É isso que nós precisamos pedir desde agora, Senhor. Podemos até muitos aqui já estar contaminados, mas, Senhor, eu peço essa noite em nome de Jesus, nos limpa, nos purifica com o Teu sangue, Jesus. Que as coisas da Babilônia que estão fazendo parte da nossa vida sejam expelidas de dentro de nós agora pelo sangue poderoso de Jesus. Nos limpa, nos purifica, Senhor, para que nós possamos viver uma vida digna, uma vida de temor a Ti, Senhor. Vem e faz a obra em nós, Senhor. Perdoa a nossa ignorância, Senhor.
Perdoa, Senhor, a nossa perda de tempo com tantas coisas, Senhor, assistindo tantos vídeos, ouvindo tantos áudios, Senhor, que nos apartam de Ti, Senhor. Aparentemente são coisas boas, mas no final nos apartam de Ti, da Tua graça, Senhor, e passamos a julgar os outros, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos mover como Daniel, Senhor, confiando em Ti, Senhor, e não nos contaminando com as coisas desse mundo, Pai, em nome de Jesus. No versículo 16: com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber eles dava legumes. Lhes dava só, nos dias de hoje, livro cristão. Dava hoje só filmes que edificam o espírito, que guardam nossa alma de todo mal. Ora, estes 4 jovens Deus deu em conhecimento e inteligência, e toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas essa palavra está falando muito comigo. Se nós nos guardarmos das influências dessa Babilônia, desse mundo tenebroso, terrível, sendo seletivos naquilo que nós vamos ouvir, seletivo naquilo que nós deixar acessar nos nossos olhos, nossos ouvidos, que são as portas da nossa alma, nós vamos ser achados 10 vezes maior, mais conhecimento da sabedoria do que a Babilônia, do que aqueles que não buscam o Senhor, do que aqueles que não guardam a palavra, daqueles que não temem o Senhor. E no 21, Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Uma família só pode glorificar a Deus quando um homem estabelece o reino de Deus na sua casa, com regras claras na vida dos filhos, com conhecimento de Deus. Filho, por que tu não pode passar o dia jogando no celular? Filho, tu quer saber por que tu não pode passar o dia na frente da televisão assistindo filmes que não edificam, só roubam o teu tempo? Pensa no teu futuro, o que tu quer ser? Há caminho que aos olhos do homem são caminho de vida, mas no final dão morte. Nós precisamos ensinar para nossos filhos, para os jovens. Há 2 caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal, no início é bonito, é gostoso, é divertido. Os colegas mostrando pornografia para o colega, para o menino, e compartilhando com o outro, escondido dos pais. Só que isso tem um fim terrível. Nós precisamos pedir para o Senhor visão. Nós precisamos pedir para Deus comunhão com Ele. Assim como Daniel tinha visões e sonhos, sabia toda a movimentação, revelava o que estava escrito na parede, revelava ao rei o que estava escrito na parede. Como eu falei no início, Daniel foi fiel a Deus, temente a Deus o tempo todo. E pelo temor dele a Deus, ele glorificou a Deus. Vamos lá, um pouco adiante, no capítulo 2.
quando ele revela aqui, quando ele revela o sonho de Nabucodonosor. Eu não vou ler isso aí tudo porque vai tomar muito tempo, mas eu quero... O rei teve um sonho e isso reuniu todos os sábios, sápatras e os místicos da época e pediu: vocês precisam dizer o que eu sonhei e revelar o sonho. Aí foram lá chamados vários e disse: vocês não revelarem, vocês vão ser mortos, e todos vão ser mortos. Todos os me foge o nome agora, os profetas, videntes da época seriam mortos se não revelasse o sonho. Aí vem Daniel e revela o sonho nos detalhes para o rei Nabucodonosor. Eu quero ler só aquela parte final do capítulo 2, versículo 46 em diante. Olha a consequência da revelação. Estavam para ser mortos. Os soldados já estavam pegando eles para levar para matar. E aí pegaram Daniel, que não sabia nem da situação, e disse: mas por que vão nos matar? Tem um sonho. O soldado disse: o rei teve um sonho e pediu que fosse revelado. Ninguém revelou o sonho e nem o que queria dizer, e vocês vão ser mortos. E aí diz: me dá só uma noite. Me dá só uma noite. E ele foi falar com o rei, e o rei disse: tem um Daniel lá que pediu uma noite, que amanhã ele vai te revelar o sonho. E aí ele, em oração, naquela madrugada, o Senhor revela o sonho, traz coisas tremendas de revelação, porque Nabucodonosor tinha sido revelado para ele o futuro, até o fim dos tempos, que nem hoje não aconteceu ainda. O fim dos tempos, a volta de Cristo. E aí no versículo 46, depois do rei ter ouvido a revelação, o que Nabucodonosor fez? Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, gente. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Olha, um homem que o rei ia matar, o próprio rei se prostrou com o rosto em terra. Se isso não é glorificar Deus na Babilônia, quantos de nós se rebela contra o nosso chefe do serviço, sem sabedoria, por causa de orgulho, de soberba? Como eu disse, o Daniel podia dizer: mas nem faço parte desse rei, eu não faço parte da tua religião, eu não creio nesse teu Deus pagão. Não, ele ficou quieto, não falava nada, só queria glorificar Deus pela obediência e o temor de Deus, guardando a palavra, guardando o coração das coisas da Babilônia, se mantendo firme, o olhar, o foco em Deus. Então Nabucodonosor, o que ele disse? Isso para mim é muito forte, até vou repetir: certamente, no 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Meus amados irmãos, hoje nós estamos vivendo tão longe de Deus. Por mais que a gente pense que está perto de Deus, eu pergunto: que revelação que nós temos nos dias de hoje? Que revelação que nós temos para glorificar a Deus pelo nosso testemunho, pela nossa fé em Deus? Ele pediu uma noite, não é para ganhar tempo, porque se vocês forem ler o capítulo todo, veja o capítulo 2,
os outros tentaram enrolar o rei para ganhar tempo, e o rei percebeu e disse: vocês estão querendo me enrolar, vocês estão querendo ganhar tempo, para ver se eu mudo de ideia. Não, o que eu disse está dito, vocês vão morrer se você não revelar. Daniel disse: não, me dá só essa noite. Quanto de nós estamos deixando de buscar Deus, se prostrar diante de Deus para ter a revelação do Senhor? Quanto aos tempos que nós estamos vivendo, Daniel tinha o firme propósito de não se contaminar, e agora ele era um homem maduro e tinha um firme propósito de revelar a Deus no meio da Babilônia. É esse nosso propósito no nosso trabalho, é o nosso propósito na igreja, o nosso propósito na nossa família, o nosso propósito no meio dos ímpios: glorificar a Deus e não fazer o que eles fazem. Podemos até estar no meio deles, mas um propósito só: eu quero glorificar a Deus no meio deles. Eu não vou beber cerveja com eles, eu não vou tomar cachaça com eles, eu vou guardar minha boca, guardar meu coração, guardar meus olhos, guardar meus ouvidos, mas o meu propósito é glorificar a Deus. No capítulo 3 de Daniel segue, versículos 12 até o 18. 3, 12 ao 18. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de escultura de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Parece que Nabucodonosor estava com amnésia, né? Ele acabou, não sei quanto espaço de tempo, de anos deu ali, mas ele viu Deus na vida de Daniel. Agora dos amigos dele, da mesma forma. Ele já tinha feito uma estátua para adorar, para idolatrar, e aí ele já tinha esquecido que ia dizer: o teu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses. Agora ele já estava conhecendo outro Deus, ele já tinha esquecido, já tinha problema de amnésia, né? Agora, pois, estáis dispostos, versículo 15, 3,15, e quando ouvires o som da trombeta, de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Estavam firmes no propósito. Não sei quantos anos tinha passado quando eram meninos. Não se tornaram rebeldes. Provavelmente até os seus pais tivessem sido mortos, e eles levados como escravos, como servos de um rei idólatra, de um rei ímpio. Eles se mantiveram firmes. Por que será, gente? Eu fiz a pergunta. Por que será que eles se mantiveram firmes? Se eles eram meninos e foram levados lá para a Babilônia, sem contato mais com os pais. Que educação que essa família deu para esses meninos? Perderam a conexão com os pais, foram levados para o fogo do inferno, e lá eles se guardaram, não se contaminaram. Que princípios que foram estabelecidos no coração desses jovens? Depois de anos sem contato com a família, sem disciplina, sem mais correção, eles tinham sido corrigidos o suficiente para se manterem firmes. É nesse ponto, pais, que nós temos falhado com nossos filhos. Nós temos sido muito frouxos com nossos filhos. Ou não temos falta de clareza para ensinar a eles a palavra de Deus, para que eles não queiram gastar tempo em celular, em coisas que não edificam, em coisas que não ensinam, em coisas que não dão crescimento espiritual.
A igreja, assim como as nossas famílias, vieram para edificar o corpo espiritual. Para isso que existe a igreja. Nós precisamos estar bem atentos, porque se os nossos filhos, será que se apartarem de nós um ano, ou entrar numa faculdade, como se ouve falar, quantos filhos cristãos entraram na faculdade e se tornaram incrédulos, que abandonaram a fé? O culpado é quem? A igreja? Os pais? Os dois juntos? Falta firmeza no nosso coração, falta a presença de Deus nas nossas vidas, para que nossos filhos confiem em nós, para que nossos filhos nos ouçam. Estou trazendo isso para a família. Agora eu não lembro até onde que eu li. Até o 18. Até o 18. Agora vamos um pouquinho para frente para nós ver a consequência. O 27, 3:27 em diante. Está frouxo aqui. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles. Falou Nabucodonosor e disse: uau! Peguem isso, gente. Uau! Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha quanto Deus estava estabelecido na vida desses jovens. Nem em face da morte iminente, eles guardaram a fé. Disseram assim: se o Senhor quiser, nos livra. Se Ele não quiser, não livra. Mas eu confio no Senhor. Aleluia. O 29. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha a fé inabalável desses jovens. Aqui acredito que já não eram mais tão jovens, porque não se tem o tempo que passou, mas eles eram meninos quando foram para lá. Mas o que determinou a vitória na vida desses jovens? A família deles. A família estabeleceu, ensinou a fé, ensinou o temor do Senhor. Se os nossos filhos aprenderem como esses 4 jovens aprenderam, estiver sendo parte da sua vida, a vida de Cristo, o Espírito Santo na vida deles, com experiências desde jovens, eles vão ter uma fé inabalável como estes. O que tem acontecido no nosso meio, amados irmãos, é a falta de fé, a nossa própria falta de fé. Se nós tivéssemos a metade da fé desses jovens, a igreja seria outra, a comunidade seria outra, a sociedade seria outra. Porque muito mexe comigo, Atos capítulo 8, que diz assim: e Filipe desceu para Samaria. E Filipe pregou o evangelho em Samaria. E a Bíblia diz que foram todos tocados. Ele curou os enfermos. Não tinha banda de louvor, não tinha intercessão. Tinha só um homem cheio do Espírito Santo.
tocou uma cidade inteira. E todos se converteram. E todos viram a glória de Deus num homem só. Um homem sozinho, sem banda de louvor, sem intercessor, sem microfone, sem caixa de som, converteu uma cidade. E ele orava para as pessoas, e a Bíblia diz que os demônios saíram gritando das pessoas. Vocês conseguem entender o poder de Deus? Eu vejo no Velho Testamento, vejo tantas maravilhas do Senhor, vejo tanto operar do Senhor no Velho Testamento, onde o Espírito não habitava dentro do homem, mas era sobre o homem. Me lembro de Jonas indo para Nínive, depois de fugir e ser engolido por um grande peixe, parou em Nínive e converteu pela palavra: arrependei-vos, arrependei-vos. Em poucas palavras, só clamando o povo pelo arrependimento, e se converteram 125 mil almas. E o Espírito de Deus, gente, não estava dentro de Jonas, mas estava sobre ele. E hoje o Espírito de Deus está dentro de mim. E eu me cobro: Deus, por que eu não alcanço assim como Jonas alcançava? Por que eu não entro nesse lugar? O que está faltando, Senhor? É fé? É coragem? Ousadia? O que falta em mim? Eu não estou satisfeito com o evangelho que eu prego. Eu não estou satisfeito com a igreja que eu represento. Eu estou nem de perto do que esses homens viviam, que esses viveram. Eu quero me arrepender todos os dias da minha vida. Me arrepender pela falta de fé, pela falta de confiança em Deus. E acredito que é por isso que não há um mover do Espírito como havia naquele tempo. Eu não quero viver um falso evangelho. Eu quero tocar vidas. O apóstolo Paulo dizia, em 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano, lembro o versículo, ele dizia: eu venho a vós não com palavras persuasivas de homens, mas em poder de Deus. É isso que transforma as vidas, é o poder de Deus na nossa vida. A presença do Espírito na nossa vida. É isso que vai transformar a nossa casa numa família real, uma família de Deus. Uma família que emana leite e mel de dentro de sua casa. Uma família que vai ser socorro para os perdidos. Não sei quanto a vocês, mas eu não estou satisfeito nem com a igreja que eu vivo, nem que eu represento, e nem com a minha própria vida. Deus é muito mais do que isso. Então constantemente eu tenho feito check-ups na minha vida espiritual. Quando nós estamos doentes, a gente não vai no médico, ou nem que não está doente, vai no médico fazer check-up, para ver se está tudo certo, faz vários exames. Isso é muito comum. Semana passada eu fiz isso. Do mesmo modo, a gente está fazendo check-up na nossa vida espiritual. Se eu estou tocando vidas, estou fazendo diferença na vida de alguém, estou curando enfermo, eu expeli algum demônio essa semana? Se eu não fiz, eu estou doente. Eu estou doente, Senhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Porque eu não expeli nenhum demônio essa semana, nenhum demônio saiu gritando de ninguém. Eu não curei nenhum enfermo essa semana, Senhor. Eu estou doente, eu preciso de cura, Senhor. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu não me contento, eu não me conformo com esse século. Deus é muito mais do que nós vivemos. Deus é muito mais do que nós podemos falar. Nós precisamos mudar o nosso posicionamento, puxar para nós a responsabilidade. Se o mundo está do jeito que está, é nossa culpa. É o nosso conformismo. Porque quando Filipe desceu para Samaria, era um povo idólatra, um povo perdido, muitos incrédulos, mas um homem ganhou uma cidade. Um Jonas converteu uma cidade de 125 mil habitantes. Quantos Jonas precisa para converter a cidade de Sapiranga? Quantos Jonas precisam para converter a cidade de Novo Hamburgo, nosso estado? Se homens de fé
como eles, como Filipe, como Estevão, obedecesse a Deus, deixasse Deus operar nas suas vidas, o mundo já não está mais vivendo o que está vivendo hoje. O inimigo tem se infiltrado. Por quê? Aquilo que eu falei em Juízes capítulo 1 e 2. Porque nós temos que ter sido tolerantes com o pecado na igreja, na nossa própria vida. E esses pequenos pecados vão se tornando os pecados de estimação e vão pervertendo o cristianismo que devia ser vivo dentro de nós. Isso é profético, que é o que diz lá em capítulo, se vocês forem ler Juízes capítulo 1, 2 e 3, traz a clareza do que eu estou falando. Aquilo é profético. Capítulo 1 e 2 diz: matem todos os vossos inimigos. Quando nós se convertemos e entregamos nossa vida para Jesus, nós levantamos as mãos: Senhor, entrego minha vida para Ti, seja o meu Senhor, meu Salvador. Mas tem áreas da nossa vida que a gente não mata. Tem pecados dentro de nós que a gente não mata, que a gente não abandona. Aí a gente não é completamente do Senhor. A gente deixa uma área reservada onde é que o Espírito não pode trabalhar, onde o Espírito Santo não pode curar e limpar, para que nós sejamos realmente, totalmente do Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração completamente a Deus. Não guardar nenhum espaço da nossa vida. Precisamos confessar tudo que há dentro de nós, de maldades, de pecados do passado, dívidas, contas, palavras que eu dei e não cumpri. Nós precisamos orar: Senhor, eu pertenço a Ti, mas eu ainda não estou vivendo a plenitude do Evangelho conforme nós vemos a Tua palavra, Pai. O Evangelho é muito mais do que isso que eu estou vivendo. Então me revela, Espírito Santo, se há algum pecado escondido dentro de mim, sonda o meu coração. Porque o diabo esconde os pecados dentro de nós, porque a gente não possa confessar. João 1,9 diz: confessai vossos pecados a Deus e sereis perdoados. Nós precisamos do perdão de Deus. Precisamos do perdão de Deus, e para nós termos o perdão, precisamos confessar. Então o diabo apaga da nossa mente certos pecados e nos mantém presos parcialmente nas trevas. Então nós somos como o povo de Samaria, lá em capítulo 17 de Reis, se não me engano, versículo 41. Vamos ver se eu acho aqui. 1 Reis 17. Acho que é isso. É 2 Reis 17. 2 Reis 17. Que fala da população de Samaria, que ali está falando justamente de Samaria. Capítulo 17, 2 Reis, versículo 40, para você entender. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até ao dia de hoje. Está falando que eles foram conquistados pelo povo de Deus. E esse povo, então, tá bom, eu vou adorar o Deus de vocês, mas tinham as imagens deles guardadas, que eles adoravam. Assim acontece na nossa vida. Assim que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós não entregamos completamente. Nós nos rendemos completamente a algo escondido dentro de nós, ou voluntariamente ou involuntariamente. Nós precisamos pedir: Espírito Santo, revela. Eu quero ser puro. Eu quero ser feito novo, tudo de novo dentro de mim. Eu preciso confessar, para que a minha oração tenha poder diante de Ti, Senhor. Porque se eu não confessar, eu fico preso, eu fico amarrado ao mundo das trevas e eu não tenho poder. É como um motor de carro que tem 3 cilindros, mas funciona só em 3. Ele anda, mas não rende aquilo que poderia render. Que o fabricante produziu ele para produzir 150 cavalos, mas vai produzir só 100.
Eu tinha algo mais para falar, mas eu vou levar para o final, mas eu quero finalizar com algo que o Senhor tem falado no meu coração. O que eu falei em 1 João 9? Todos lembram? Quem pode falar o que eu falei em João 9? Primeiro João 1,9 diz: confessai, pois, os vossos pecados a Deus, para serem perdoados. Essa é a primeira parte do processo. Confessar nossos pecados a Deus para receber o perdão em Cristo Jesus. E muitos dos pecados ficam escondidos dentro de nós. E eu vivi isso, irmãos. Eu orava, Senhor, me mostra pecado que tem escondido. E apareceu muita coisa que eu nem imaginava que tinha. E o processo é constante. Não faz muito tempo, eu e a Raquel, o Espírito nos tocou para nós confessarmos coisas da nossa infância, da nossa adolescência, pecados um para o outro. E nós abrimos nosso coração, nós temos uma vida totalmente transparente, porque nós confessamos tudo, os nossos pecados, que nós lembrávamos. Então nós confessamos a Deus para receber o perdão. E o que diz em Tiago 5,16? Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então tem o processo, é o perdão de Deus e a cura pelo irmão. Quando o pastor orar por mim, o pastor Fontela orar por mim, eu vou receber a cura. Eu confessei para ele meus pecados, ele vai orar por mim para receber a cura. Confessei para o pastor Bruno meus pecados, ele vai orar por mim e vou receber a cura. Mas isso tem um propósito. E eu nunca tinha enxergado isso desta forma. Nesse versículo tem algo tremendo. Talvez muitos como eu, depois de 20 anos, eu ainda não tinha enxergado isso. Diz, vou ler de novo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Aí, ponto. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui está o propósito de confessar os pecados a Deus para ser perdoado, confessar o pecado um para o outro para ser curado. Depois desse processo, a minha oração vai ter poder diante de Deus. Enquanto isso, eu posso orar, posso ungir com óleo, como diz, orar e botar óleo na cabeça, não, ninguém vai ser curado. Por quê? Porque eu ainda não estou curado, porque eu ainda não confessei meus pecados, e a minha oração ainda não tem poder, porque só vai ter poder na parte final. Muito pode. Quer dizer, muito tem poder, muita eficácia tem a súplica de um justo, e o justo só vai ser justo depois de ter se arrependido dos seus pecados, confessado para Deus, confessado para o seu irmão orou por ele, recebia a cura. Agora vem o propósito disso tudo. Tem eficácia e poder a minha oração agora, porque me submeti ao processo. Irmãos, eu nunca tinha visto isso dessa forma. O Espírito me revelou isso semana passada, especialmente, uma forma tão especial que... Sabe quando tem uma revelação, é uma luz na tua cabeça. Algo abre. E essa noite, vou pedir para vocês ficarem de pé. Para que nós tenhamos um novo posicionamento. Uma responsabilidade. Sabe, o Senhor não tem problema com a culpa, com o pecado. O Senhor que precisa que nós confessamos o nosso pecado. Toda trava, todo entrave está em nós confessarmos o nosso pecado. Primeiro para Deus. E muitos pecados ficam escondidos. Isso eu vou deixar como uma tarefa para vocês orarem essa semana. Deus, Senhor, me mostra pecados que eu ainda não confessei para Ti, que eu ainda não me arrependi, que eu não pedi perdão para Ti, Senhor. Me mostra. Eu não quero ter nada escondido, quero ser puro, transparente diante de Ti, Senhor. Revela o pecado que ainda tem escondido dentro de mim, porque eu não sei, mas deve ter alguma coisa escondida. Se Deus está operando em mim de maneira poderosa, tremenda, há algo escondido. Orem isso a Deus essa semana. E depois disso, vocês tomam uma firme decisão. Como o pastor Bruno falou há pouco, procurar alguém que você confia, abrir teu coração para um pastor, ou para um homem de Deus, que teme a Deus, e confessa nossos pecados um para o outro, para ser curado. Aí
a tua oração vai ter poder diante de Deus. Você vai impor a mão nos enfermos, vão ser curados. Você vai expelir demônios, os demônios vão sair gritando. Mas é esse o processo. Esse é o processo para que a igreja do Senhor tenha poder e tenha relevância nesse tempo. Porque nós ouvimos as histórias da igreja de Atos, falamos sobre isso, mas nós não vivemos isso, ou pouco disso nós vivemos. E eu não me conformo, um pouco que eu tenho vivido de Deus, sei que Ele é um Deus tão grande. Assim como Daniel, a fidelidade dele fez com que Nabucodonosor se prostrasse ao rosto em terra. Um rei que tinha poder, a Bíblia diz que ele tinha poder para matar e manter a vida de quem ele quisesse. Tão poderoso era Nabucodonosor. E esse rei tão grande, ele dominava quase todo o Oriente Médio naquela época. Esse rei se prostrou na frente de um servo, dizendo: não há Deus como teu Deus. E ele disse: bendito seja o teu Deus, bendito seja o teu Deus. Não há Deus como o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. E ele fez um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Quando nós entrarmos nesse lugar de relevância, de poder, de fé, deixarmos de ser murmuradores, falar mal do nosso chefe, falar mal de quem quer que seja, porque Daniel nunca falou mal de ninguém. Ele sempre confiou tudo em Deus. Ele orava de manhã, de meio-dia e de noite, 3 vezes por dia. Ele foi posto numa cova de leões, e o rei Dario se condoeu por ele, mas ele tinha dado uma ordem, porque tinham armado contra ele. E quando de manhã cedo diz que o rei Dario não conseguia dormir, por amor que ele tinha de Daniel. E ele levantou-se e ele orou pelo Daniel na madrugada. O rei Dario, incrédulo, ímpio, orou por Daniel. E de manhã diz que ele chegou triste na caverna. O rei triste por causa de Daniel, ele deve estar morto. E disse: Daniel, por acaso teu Deus te livrou da boca dos leões? Daniel respondeu: o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Que nós possamos confiar em Deus assim, dessa forma. Que eu não deixe de orar a Deus por causa do que os outros vão dizer. Que eu não deixe de buscar a Deus pelo que os outros dizer, pensar a meu respeito. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, sem medir as consequências desse amor a Deus. A Bíblia diz que aqueles que armaram para Daniel foram postos na cova dos leões. Tanto ele quanto as suas esposas, quanto os seus filhos. E diz que eles não chegaram no fundo da caverna, já foram os ossos foram espedaçados pelos leões. Sabe, irmãos, tem gente que não está guardando a fé no Senhor, tem confiado em outros deuses, e estão sendo despedaçados seus ossos dentro da igreja. Ossos fala de estrutura que mantém um homem de pé. Ossos são aquilo que mantém o nosso corpo de pé. E ossos estão sendo despedaçados, tem homens se prostrando diante de outros deuses, por falta de temor, por falta de gratidão a Deus, por falta de confiança e fé em Deus. Tem medo do que os outros falam, tem vergonha do que os outros falam da sua fé. Está no tempo de nós nos rendermos ao Senhor e dizer: Senhor, tira de mim todo medo, toda vergonha.
Eu quero ser um homem como Daniel, um homem de fé. Eu quero ser um homem como Estevão, um homem como Filipe, que fez a diferença no seu tempo. Senhor, eu não vim a passeio nesse mundo, nesse tempo. Eu quero fazer diferença, Pai, na vida de pessoas. Eu quero tocar vidas, eu quero tocar famílias, eu quero ser a diferença nesse mundo, nesse tempo, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nos perdoa. Nos perdoa a incredulidade. Nos perdoa a idolatria. Senhor, nós queremos voltar ao lugar de comunhão contigo. Talvez nunca tenhamos uma profunda comunhão contigo, mas essa noite, Jesus, nós nos arrependemos e nós dissemos: Senhor, tenha misericórdia de nós, assim como tivesse Daniel. Senhor, tenha misericórdia de nós. Arranca de nós, Senhor, todo medo, toda injustiça, e a Tua justiça seja estabelecida no nosso coração, nossa mente. A nossa mente seja cativa a Ti, Jesus. Que nós tenhamos a mente de Cristo, a mente de Cristo, e o poder de Deus opere na vida de cada um de nós, Senhor. Já não queremos ser os mesmos, Senhor. Não queremos ser os mesmos. Queremos ser homens segundo o Teu coração, que Te amem, que se prostrem na Tua presença, Senhor. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor, porque nós precisamos de Ti mais do que nunca. Nós queremos ser a Tua igreja nesse tempo. E para isso, Senhor, nós precisamos ter nossos pecados revelados, para que possamos confessá-los e sermos perdoados, e confessar uns aos outros para receber a cura, para que a nossa oração tenha poder, Senhor. E submetemos ao Teu senhorio, Senhor, a Tua vontade seja feita em nós. Que nossos planos e os nossos projetos entregamos aos Teus pés, Jesus. Mas o projeto de vida que tens para nós, o livro que Tu escreveste sobre nós, a nosso respeito antes que houvesse mundo, que este livro seja revelado ao nosso espírito, para saber qual a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Vem e faz, Senhor. Vem e faz, Jesus.